Ó, bem na periferia ela começa a formar, ela é grande e ela tem as bordas transparentes. Essa é uma bolha que ela dissecou a camada pré-DCM da DCM. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, então faz a trepanação parcial com laser de femtosegundo. Então vocês não viram bolha na câmara anterior, é um sinal de que não perfurou na câmara anterior, que é o que a gente precisa para fazer Dawk. E depois que você faz essa trepanação parcial, você vai injetar para formar o Big Bubbles, que eram os primeiros casos. Em 2009 a gente injetava mais periférico, formou a bolha tipo 1 aqui, você vê as bordas esbranquiçadas, que é o que a gente quer, e depois continua como um Dawk normal mesmo, sem diferença. Qual a vantagem de fazer essa trepanação inicial com laser de femtosegundo? Associando o Big Bubble. Você vai ter os bons resultados visuais de um Big Bubble, porque a interface é do Big Bubble, só que com o laser de femtosegundo é muito mais seguro você fazer a trepanação inicial sem perfurar. Aqui você só vai perfurar se você programar errado o laser. Senão você não vai perfurar com o laser, O desvio padrão é muito baixo. Enquanto que com a trepanação manual, sem querer, você pode perfurar, E a incisão profunda do laser de femtosegundo, ele já te ajuda a dar uma boa referência para você injetar o ar numa posição profunda ou dissecar manualmente já numa região profunda. Então isso ele também ajuda. E se por um acaso você rasgar a membrana de DCM inteira e tiver que converter para um penetrante, você vai ter um penetrante com as vantagens da incisão com o laser de femtosegundo. Lembrar que tem uma curva de aprendizado, como eu falei, do laser de femtosegundo. Então, no começo, você pode ter descentração por causa da marcação, pode ter até corte oval, corte incompleto, side ou edema incisional, dependendo da coaptação. Então, assim, é importante passar essa curva de aprendizado para ter as vantagens do laser de femtosegundo. Isso é super importante. Então, sempre que possível, se você está no início da curva, chama um cirurgião experiente em laser de femtosegundo para você ter as vantagens do laser de femtosegundo nessas cirurgias. Além disso, para ter sucesso no Dawk em relação à técnica cirúrgica, hoje em dia tem sido descritas variações do Big Bubble para melhorar o índice de sucesso. Uma delas é por um amigo nosso, o Ramon, aí os Ganem, eles descreveram o Pack Bubble. Também já foi descrito você utilizar mapa paquimétrico do Pentacam, o Galilei, para fazer essa injeção de ar já numa parte mais profunda, ou até o uso do OCT intraoperatório, que é fantástico, a gente tem em Sorocaba, mas claro que a maioria não tem acesso a isso. Mas já tem algumas publicações mostrando que pode ajudar em diferentes etapas do intraoperatório do Dawk. É importante, para ter sucesso e ter o melhor resultado possível também, compreender o que a gente chama de bolha tipo 1, 2 ou mista, Então, em 2013, o Dua descreveu a camada pré-DCM. Isso é super importante hoje para a gente no Dawk. Esse é um vídeo do Dua. Ele veio aqui em Sorocaba uns 4 anos atrás e ele deixou para a gente esses vídeos dele da experiência dele quando ele descreveu a camada. Então, a bolha começou a formar no centro. E ela é uma bolha que ela não vai até a periferia. Ela para em, no máximo, 7, 7,5. E tem as bordas esbranquiçadas. Essa é uma bolha de ar que ela está separando, de um lado, o endotélio, membrana de DCM e a camada pré-DCM, que é a camada de Dua, separando do estroma. E aqui uma bolha tipo 2, que é uma bolha que ela vai começar a formar na periferia, ela vai começar a formar aqui, se eu não me engano. Bem na periferia ela começa a formar, ela é grande e ela tem as bordas transparentes. Essa é uma bolha que ela dissecou a camada pré-DCM da DCM. Então aqui você deixou só DCM e endotélio. E do outro lado, a camada pré-DCM ficou grudada no estroma. Que essa é a bolha que a gente não quer no Dawk. Por quê? Porque a DCM ela é muito frágil. Qualquer coisinha ela rasga. Enquanto que a camada pré-DCM é bem resistente. Então no Dawk a gente quer a bolha tipo 1, que ela é mais resistente, para ter menos risco de perfurar e converter para um penetrante. Aqui é só um vídeo bem interessante, que é um vídeo que prova anatomicamente que a camada pré-DCM existe. Então aqui foi uma bolha tipo 1. Ou seja, ele tem aqui na bolha, para cima da bolha, DCM e endotélio, com a camada pré-DCM. E o que ele fez? Ele está puxando aqui a DCM e endotélio. Ele está tirando fora, ele está fazendo um stripping, tirando fora a DCM e endotélio. E mesmo retirando a DCM e endotélio,
a bolha não desinfla, ela não se perde. Por quê? Porque a camada pré-DCM consegue manter a bolha. Então aqui você tem só a pré-DCM, é uma prova cirúrgica de que a camada existe mesmo. Então tem uma espessura aí de 10 micra cada uma, e realmente foi muito polêmico e contestado, né? Saíram várias publicações aí depois da publicação do DUA, né, contestando, foi bem polêmico mesmo, né? Mas o que é interessante é que o DUA conseguiu responder todas as contestações que foram feitas, tá? E foi publicado isso com carta ao editor, tudo bem interessante. Só para vocês terem uma ideia aqui, os principais questionamentos, primeiro foi o nome, né? E muita gente fala, poxa, mas ele colocou o nome dele, camada de DUA, tal. Mas na verdade, olha a publicação dele, o título da publicação, camada pré-DCM. Ele colocou entre parênteses DUA. E por que ele colocou entre parênteses? Porque até hoje existem grupos que defendem epônimo, porque o epônimo ele fala um pouco do histórico e de como surgiu, né, essa estrutura, o descobrimento dessa estrutura. Então, alguns estudiosos, eles defendem o uso. Por isso que o DUA deixou entre parênteses aqui, né? Porque alguns, para tentar agradar todo mundo, né? Então, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas o nome mesmo é camada pré-DCM, já que a orientação mais atual é evitar epônimos. E ele colocou o nome camada pré-DCM, está aqui. Muitos falavam que já tinham sido descritas, né? E realmente já foi descrito alguma coisa da parte posterior do estroma ser diferente. Mas não que era uma camada diferente, né? Na verdade, a maioria a maioria não, todos os autores que descreveram alguma coisa parecida, eles descreveram ou como um estroma residual que ficava aderido na DCM e não como uma outra camada, ou eles descreviam como uma parte do estroma que era um pouco mais densa e que estava lá. Mas ninguém tinha falado de uma camada nova e ninguém tinha analisado histologicamente como uma camada nova. E quem questionou de não ser uma camada, ele provou ser uma camada nova por não ter os queratócitos e por ter uma predominância diferente de colágeno. Então, com isso, ele colocou, né, com todas essas análises de microscopia eletrônica e análise de imunohistoquímica, ele conseguiu provar que realmente é uma camada diferente. Então, a bolha tipo 1 é essa bolha pequena, de no máximo 7,5 milímetros, que ela começa no centro e que nela você vai ter o endotélio com a DCM e a camada pré-DCM. É o que a gente quer no DALC. A bolha tipo 2 pode acontecer, começa a formar na periferia uma bolha grande com as bordas transparentes. Aqui você separa só a DCM e endotélio. A gente não quer no DALC isso. É muito fácil romper uma bolha tipo 2, ela é muito frágil só a DCM. E aqui é uma bolha mista, né? Pode acontecer uma bolha tipo 1 no meio, no centro, e uma bolha tipo 2 na periferia. Né? Tem que cuidar aqui com a mista, que se você tiver uma bolha tipo mista num DALC, na hora de fazer a paracentese, você pode perfurar aqui e também ter algum problema. Tá? Então, a gente também não quer a mista, mas é melhor do que a bolha tipo 2. Então, a importância clínica é o tamanho, né? Nunca tentar dissecar a tua bolha mais do que 8,5. Eu vou te dizer que a partir de 7,5 tem que tomar muito cuidado, porque algumas expandem no máximo até 7, 7,5. Além disso, você pode perfurar, né? Então tem que tomar cuidado. Sempre tomar cuidado com bolha tipo 2, porque é muito fácil ela rasgar, né? E atualmente a gente está evitando a bolha tipo 2. Então, se eu estou fazendo um Big Bubble e eu tive uma bolha tipo 2, eu tento refazer a injeção para formar uma bolha tipo 1, para não acessar a bolha tipo 2, deixar ela absorver depois. Ou dissecar manualmente e evitar a bolha tipo 2. Lembrar que o DALC tem mais resistente a trauma, então essa é uma outra vantagem. E eles também publicaram aí a questão do endotelial, que poderia ajudar a incluir a DUA para enrolar menos o enxerto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então esse é o estudo do PacBubble, do Ramon. Ele teve bolha tipo 1 em quase 97% dos casos, então bolha tipo 2 é um pouco bem mais rara, né? Mas pode acontecer. Só que olha o que ele encontrou. Encontrou um risco 19 vezes maior de perfurar e ter que converter numa bolha tipo 2. Isso um cirurgião experiente. Tá? Não estou nem falando de um cirurgião que está na curva de aprendizado, né? Então, assim, um cirurgião experiente tem um risco 19 vezes maior. Então, depois disso, realmente, a gente tem um consenso de evitar a bolha tipo 2, porque o risco de perfurar realmente é muito maior na bolha tipo 2.
né? Então é importante conseguir uma bolha tipo 1 para o sucesso do Dawk, e se tiver bolha tipo 2, tentar refazer a bolha para acessar uma bolha tipo 1 ou até dissecar manualmente se não conseguir a bolha tipo 2.